Porque o caminho dos ímpios, ele não é como o caminho do justo. O caminho do justo é um caminho cheio de luz, cheio de bênção. Mas do ímpio é como densas trevas. E diga comigo, quanto menos conhecimento da palavra, diga mais eu terei trevas na minha vida. Quanto mais conhecimento da palavra, um conhecimento revelado, mais luz. Com a mão no coração, com seus olhos fechados, vamos falar com Deus, ó Deus. Essa certeza nós temos. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou. Pode vir a pressão, a tempestade que for. Nós temos um Deus a quem podemos nos agarrar, a quem podemos depender, confiar, porque o Senhor nunca falhou e não é agora que o Senhor vai falhar. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite de domingo, para começarmos muito bem nossa semana, porque nós precisamos da palavra, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do teu favor, nós precisamos, como diz a canção, nos fortalecemos no Senhor e na força do teu poder. Nós nos fortalecemos através do ouvir a palavra, de receber, meu Pai, a tua palavra. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, meu Pai, que o Senhor preparou para nós nessa noite, nesse domingo, não só fortaleça a vida dela hoje, mas que, meu Pai, ela possa sair daqui, não só fortalecida, mas permanecer todos os dias se fortalecendo e se enchendo, e que essa palavra, meu Pai, seja, Senhor, o instrumento, a arma que ela precisava para conseguir, meu Pai, combater e vencer tudo aquilo que até então tem conseguido combater e vencer a fé, a vida dela. Porque quando a gente não vence, nós somos vencidos. Se nós fazemos o que é fácil, permaneceremos fracos. E por isso nós precisamos da palavra. Senhor, perdoe nossos erros, nossos pecados e as nossas falhas. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe nos afastarmos do Senhor. Existem muitas distrações, existem muitas coisas acontecendo no mundo, meu Pai. Está mostrando, os sinais estão mostrando, ei, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus voltará, Ele está às portas. E o que você tem, o que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro, você correr atrás de tantas coisas e se esquecer do primordial, do principal, que é o seu nome escrito no livro da vida? Quer cuidar da sua vida espiritual e cuidar da sua família? Deus, eu te peço em nome de Jesus, como título, o título do culto, da mensagem desse domingo, fala, acima de tudo, guarde o seu coração. As pessoas guardam celular muito bem, guardam o carro muito bem, guarda o dinheiro muito bem, ela guarda documentos, ela guarda muitas coisas, mas infelizmente, muitos ainda, Pai, não estão protegendo as suas mentes, porque quando a Bíblia fala, acima de tudo guarde seu coração, Ele está falando literalmente da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de, meu Deus, meditar, de, Senhor, permitir que pensamentos, porque o que eu penso
meu Pai, vai descer para o meu coração. Tudo, meu Pai, que se encontra no coração de uma pessoa, veio de uma maneira que ela decidiu pensar. E se o coração está cheio da coisa certa, é porque ela escolheu pensar certo. Mas se o coração está cheio da coisa errada, é porque ela escolheu pensar errado. E muitos estão com o coração, meu Pai, sobrecarregados, cheios de tantas coisas erradas, ruins, porque infelizmente muitos ainda não conhecem de verdade, meu Deus, não conhecem a verdade, não estão buscando a verdade, não abriram mão das suas verdades para se agarrar às suas verdades, porque só tem uma verdade que liberta, e não é a nossa verdade, não são as nossas opiniões, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é minha filosofia de vida, não é, meu Pai, a cultura que eu adotei ou a minha crença, é a tua verdade, é a tua palavra. O Verbo se fez carne, a verdade se fez carne e habitou entre nós. E agora, o que nós precisamos fazer? É nos enchermos das verdades. E à medida que nós vamos nos enchendo, vai saindo as mentiras, vai eliminando as mentiras, elas não vão suportando. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, faz uma obra incrível aqui, Pai, poderosa, em cada mente, em cada coração, a começar por mim que estou aqui no altar, porque a palavra primeiro corta no altar. Então eu te peço em nome de Jesus, faz uma obra incrível aqui, Senhor, porque nós precisamos da palavra, do conhecimento revelado da palavra. O meu povo tem sido destruído porque tem lhe faltado conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais luz, mais conhecimento, mais luz. E é aonde o Senhor nos ajuda a colocar luz nas nossas trevas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu declaro que essa palavra vai libertar, essa palavra vai curar, essa palavra vai restaurar, essa palavra vai destravar, essa palavra vai mudar, essa palavra vai renovar, essa palavra, Senhor, vai dar uma nova direção para a vida dessa pessoa. E nós vamos sair daqui, meu Deus, num outro nível, em nome de Jesus. Eu te amo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Isso aqui é uma honra, é um privilégio, é uma grande bênção para nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga comigo, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para o final. Diga, e eu creio que ainda neste mês eu vou encerrar. Diga, com porção dobrada. Diga, eu vou encerrar. Diga, podendo dizer que o de repente de Deus aconteceu na minha vida. Diga, eu creio que eu vou desfrutar das novidades da terra que o Senhor reservou para mim. Diga, e é estéreo, vai cantar. Diga o hino da vitória. Amém? Então sente-se, por favor. Quando a gente declara, eu tenho a força do boi selvagem, negócio, sabe, é uma força mesmo. E quando a gente declara a palavra, você não está repetindo porque eu estou pedindo ou alguém está te pedindo para repetir. Você está colocando ali a sua fé em prática, em algo que vai voltar para a sua vida, porque a palavra não volta vazia.
Por isso a importância de se declarar, de se repetir, de se falar aquilo que está escrito na palavra. Amém? Então, vamos para a palavra de hoje, desse domingo. Diga comigo, acima de tudo, guarde o seu coração. Então vamos para Provérbios. Vamos começar a leitura. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Vamos começar a leitura dizendo assim, ó. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O que Salomão ele deixou aqui registrado para mim e para você? Que o caminho do justo, a caminhada, que é uma caminhada, que ela deve ser uma caminhada progressiva. Então eu preciso ver crescimento, eu preciso ver progresso, eu preciso ver mudanças na minha vida. Que é uma coisa que a bispa prega, bate demais. Se o evangelho, se a palavra de Deus, ela não está me mudando, se ela não está alterando, mudando meu comportamento, minha maneira de pensar, minha maneira de falar, na verdade, eu só estou enxugando o gelo. Né? Eu só estou, na verdade, praticando uma religião. E o evangelho não é uma religião. O evangelho é uma mudança. É uma mudança de caráter. É uma mudança de comportamento. É uma mudança no estilo de vida. Então, a vereda do justo, ela é como a luz da alvorada. Quando acorda, tem lugares, né, em São Paulo, na Grande São Paulo, que das 5 horas da manhã, o sol já começou a apontar. 5, 5:30. Outros lugares perto das 6. Né? Dependendo do local, 6:30, quase 7 horas, aquele sol, principalmente na época do verão, ele já está brilhando, aquele sol quente. Só que quando chega por volta do meio-dia, 11, meio-dia, 1 hora, ele já está em total força. Então, o que a gente aprende? Que é assim que deve ser a vida de um cristão. Ela tem que ir vendo essa mudança, esse progresso. E quando a vida de uma pessoa, ela não está avançando, ela não está progredindo, aonde é que está o problema dela? Aonde nós encontramos o problema daquela pessoa? Muitos vão colocar que o problema dela, eu tenho um problema. Às vezes eu mando uma mensagem para uma pessoa e pergunto para ela se ela precisa de uma oração, se ela precisa de alguma ajuda, um aconselhamento, aí ela retorna, né? Ela fala, eu estou precisando sim, eu estou com um problema financeiro. Não, olha, eu estou com um problema na minha vida sentimental. Eu não me lembro de encontrar várias mensagens dizendo assim, eu estou com um problema no meu coração. Eu estou com o meu coração cheio de sentimentos miseráveis.
Então, a maior parte das pessoas atribuem que o problema da vida dela é um problema externo. Mas, na verdade, o problema de cada ser humano, de cada indivíduo, ele é um problema de coração. Hoje, quando a bispa dava um exemplo do solo, do terreno, eles têm aonde os pais da bispa moram, eles moram ali num local que é margem ali de um determinado rio. E a bispa deu um exemplo que o filho dela, o bispo Murilo, plantou, fez algumas plantações. Então, como ele acabou plantando em vários pontos ali daquela propriedade, então teve lugar que o mesmo dia, olha só, no mesmo dia que foi plantado, então foi plantado no mesmo dia, determinadas mudas lá. Teve aquelas que cresceu rapidamente, teve aquela que já não cresceu como a outra cresceu, e teve aquelas que nem vingou. Olha aqui como nós estamos nesse domingo às 18 horas. Olha quantos solos nós temos aqui nessa noite. Diga comigo, o meu coração representa este solo. Como está este solo? Então ele pega lá, no caso ele pegou a muda, né? Ele plantou a muda de uma determinada planta, de uma determinada árvore. Ele foi lá e plantou. Mas suponhamos que ele não tivesse pegado a muda. Ele pegou inicialmente uma semente para lançar no solo que havia nessa propriedade. Será que o resultado, por ele plantar uma semente ao invés de uma muda, será que ele seria diferente? Claro que não. Seja a semente, seja a muda, seja uma árvore ou uma planta que já desenvolveu mais em um outro solo, ou seja, uma semente que foi comprada para ser plantada naquele solo, qual é o ensinamento? O que a gente aprende com isso? Diga comigo que existem solos bons e solos ruins. E eu disse que o solo, a Bíblia compara ele com o quê? O nosso coração é comparado com o quê? E o solo, ele é comparado com o quê? E olha quantos solos nós temos aqui. A palavra é a semente. E à medida que a semente está sendo enviada para esse solo, será que esse solo é um bom solo? Ao ponto dele receber essa semente, receber essa palavra e já começar a vingar, já começar a frutificar, desenvolver. Então ele vai germinar. Bispo, mas dizem, né, que quando você planta uma semente, para ela poder germinar ali na terra, ela precisa ter contato com a água ali na terra. É verdade. E o contato com a água, agora falando de forma espiritual, diga comigo, o meu coração precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque à medida que eu vou recebendo a palavra, o que o Espírito Santo vai me ajudando a fazer? Ele vai me ajudando a germinar, ele vai me ajudando a mudar, ele vai me ajudando a crescer. Mas o Espírito Santo, ele vai poder entrar num coração, numa vida,
que já está cheio de sentimentos miseráveis? Cheio de amargura. Bispo, eu tenho um problema financeiro. Bispo, eu tenho um problema sentimental. Não, você tem um problema no coração. E qual é o problema? Qual o nome que a gente dá desse problema no coração? Na vida de muitos, é a amargura. É aquela criança ferida que ainda não foi curada, que passou, que viveu, que enfrentou, né? Talvez foi abusada, foi abandonada, foi rejeitada, foi mal amada, não recebeu por parte do seu pai ou da sua mãe o que precisava. E aí cresceu com essa ferida, cresceu com essa amargura. Então, por que que o mundo, né, ainda falava isso na sexta-feira, você não encontra segurança em lugar algum? Não dá para você falar que você está seguro. Ah, eu vou botar meu filho na escola, eu estou em paz. Ah, eu vou permitir ele para a faculdade, estou em paz. Ah, eu saio na rua. Gente, pergunte aos bispos. A gente não bota o pé na rua, seja a pé ou de carro, sem estar clamando o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, Senhor, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, nos guarda aqui, Senhor. Mas às vezes a distância é mínima, mas o sangue de Jesus tem poder. Seja longa, seja mínima. Por quê? Porque se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. E aí a pessoa que ela está precisando que várias áreas da vida dela sejam resolvidas. E por que que elas não se resolvem? Por que que os problemas aumentam? Porque elas acabam potencializando os seus problemas, aumentando os seus problemas. Porque elas não param para tratar o problema que está dentro do coração delas. Quem está entendendo isso? Se eu fizesse aqui uma pergunta para cada um e pedisse para levantar as mãos, quem que sente muita dificuldade nisso, sente dificuldade naquilo? Bispo, eu sinto. Por que que você sente? Não sei responder por que que eu sinto. Não sei responder por que tanta dificuldade nessa área. A Bíblia responde. Olha aqui, ó, 19. Provérbios 4:19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Diga comigo, nem sequer sabem em que tropeçam. Eu nem sei responder. Por que que a minha vida trava? Por que que eu estava indo bem e parei de ir bem? Estava fluindo, eu estava vendendo, parei de vender. Estava ganhando dinheiro, a minha empresa estava ganhando dinheiro, parei. Eu estava bem, de repente, parece que eu entrei num quadro de depressão, de crise de ansiedade. Agora, eu estou indo atrás de os chamados especialistas. Por quê? Porque o caminho dos ímpios, ele não é como o caminho do justo. O caminho do justo é um caminho cheio de luz, cheio de bênção. Mas do ímpio é como densas trevas. E diga comigo, quanto menos conhecimento da palavra, diga mais eu terei trevas na minha vida. Quanto mais conhecimento da palavra, um conhecimento revelado, mais luz. Você vai falar com uma pessoa que ela tem um conhecimento revelado da palavra, se apresenta para ela um problema, ela sabe orientar, ela sabe aconselhar, ela sabe
que rumo, que direção tomar. E se naquele momento ela não souber o que fazer, ela sabe o que fazer. Vamos buscar Deus? E Deus vai nos dar uma direção. Vamos buscar a direção do Senhor? Olha, eu não sei o que fazer no momento, não sei o que te responder, mas eu vou buscar a direção. Nós vamos orar, vamos abrir um jejum se for preciso. Vamos buscar ajuda numa liderança espiritual que é séria, que é dirigida pelo Senhor e ela vai me ajudar. Quem está entendendo? Mas sem solução, esse problema, ele não vai ficar. Meu filho, escute o que lhe digo. Você vai escutar? Hã? O Salomão, aqui, ele estava sendo orientado, na verdade, pelo Davi. Era Davi que estava falando isso e Salomão registrou. Meu filho, quem que é pai aqui, que quando vai falar com o filho, qual é a prova que ele te obedece? É quando ele te escuta, não é? Meu filho, escute o que lhe digo. Dá atenção ao que eu estou te falando. Preste atenção às minhas palavras. Você presta atenção no que o papai fala com você? Você leva a sério? Você para ouvir ele, tira a mão do celular. Vai me ouvir aqui agora. Hã? Dá uma pausa aí, para um pouco o que você está fazendo agora. Vamos prestar atenção aqui. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. O que ele está pedindo? O Davi estava pedindo para o Salomão fazer com a palavra. O que ele estava pedindo para ele fazer? Nunca as perca, para eu não perder a palavra de vista. Então eu tenho que criar um meio para eu estar sempre em contato com ela, não é? Sim ou não? E você tem criado esses meios? Ou a tua correria do dia a dia não deixa? Você já acorda em cima da hora, já sai correndo e já foi. Nunca as perca de vista. Guarde-as aonde? Mas não dá para descer nada ao coração sem antes medir? Sem antes medir? Então, mas como que eu vou guardar alguma coisa no meu coração? Dá para guardar dinheiro numa conta digital, num banco físico? Sem abrir um aplicativo do celular, sem ir lá no caixa. Dá para guardar alguma coisa assim? Tem até esses assuntos aí de guardar pet, deixa pet, e guarda qualquer objeto que a pessoa quer deixar nesses lugares. Tem ou não tem? Tem vários. Criaram tanta coisa nos dias de hoje. Olha o quanto que o Davi passou, e com zelo, com cuidado por Salomão. Meu filho, por favor, não perca essas palavras de vista. Guarde-as no fundo do coração. Você vê que ele já começou a trabalhar com Salomão, meu filho. Nós vamos organizar aqui para fazer um bom trabalho. Vamos guardar isso aqui. O que tem valor. O que deve ser valorizado. Não estamos falando de coisas inúteis, fúteis, coisas que... Não. Você vai guardar coisas de valor. Quando você guarda algo
num lugar bem seguro, é porque aquilo te importa, tem valor. Então vamos guardar o que importa, o que tem valor, o que vai acrescentar, o que vai fazer diferença na tua vida. Guarde-as no fundo do teu coração. Diga comigo, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Então, a gente chega a uma conclusão que quem tem guardado a palavra no fundo do coração, tem vida? Tem vida? Vive doente? Não, vive doente. Vive medicado. Vive com a casa lá cheia de remédio tarja preta lá. Ué, mas por que vocês silenciaram? Responde-me. Tá amarrado aqui. Se tem gente com remédio tarja preta aqui hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui liberto disso aqui. Tá amarrado. Que é isso? Bispo, eu não sei por que às vezes eu acabo ficando tão mal, deprimido, depressivo. E sabe, o meu psicólogo, o meu psiquiatra, o meu especialista, o meu médico, isso, continua afirmando o meu. Vai continuar sempre sendo presente, né, até o dia da morte, se você não parar com isso. E tem gente que diz, eu não quero mais tomar essas coisas. Outro dia eu estava atendendo acho que um homem, ele estava tão dopado de remédio que ele não conseguia falar direito. E ele só conseguia sair de casa dopado. Sabe aquela pessoa que ela se tornou totalmente escrava de algo que ninguém chegou nela e falou para ela, você sabe por que você está dependendo mais disso? Porque o teu problema começou quando você passou a guardar no coração a coisa errada, porque você passou a pensar aquilo que não deveria pensar. Toda pessoa oprimida tem a ver com a forma dela pensar. Toda pessoa sem energia tem a ver com a forma dela de pensar. Toda pessoa, ela está mal do estômago, ela está com gastrite, sabe? Você vê assim que ela não está bem. Você vê que Bispo, eu estou com queda de cabelo. Problema emocional, mas que começou pela forma errada de pensar. Bispo, eu não sei, está dando uma alteração aqui no meu... meu querido, o que está alterado na verdade é a tua mente que não para de pensar o que não deveria pensar. Você pensa tudo que vem à tua cabeça. Eu atendi um rapaz que ele entrou no mundo da imoralidade, da pornografia. Ele tinha, olha que loucura, falaram para ele que ele ia ganhar dinheiro se dia e noite e dia ele ficasse assistindo vídeos de pornografia, porque à medida que assistia, aquilo dava dinheiro. Uma pessoa em sã consciência, ela não vai fazer uma bobagem dessa. Mas uma pessoa dominada já por mentiras do diabo, ela é capaz de se sujeitar a uma coisa dessa. Ela é capaz de deixar um vídeo pornográfico entrar. Ela é capaz de deixar um nudes entrar. Ela é capaz de deixar um vício entrar. Uma mentira entrar. Por quê? Porque o coração dela não foi guardado com a coisa certa. Diga comigo, eu sou templo do Espírito Santo. Então esse templo, ele pertence a quem? Esse templo, o seu templo, o meu templo, que é o nosso corpo, ele é templo de quem? Então ele tem que ser
Como? Se o Espírito Santo é santo, como é que tem que estar esse templo? Como é que tem que estar minha mente? Coração. A minha vida tem que ser uma vida imunda, impura, suja, indecente, ou ela tem que ser uma vida santa? O mundo anda em santidade ou em impureza, em sujeira? Como é que o mundo está andando? Então, aí você está aí fora. E você não está tomando conta da tua vida espiritual como deveria, não está vigiando, não está parando. Opa, peraí. Eu ligo a TV, estou vendo coisas aqui. Eu entro no meu celular, estou vendo coisas. Eu vou conversar em roda de amigos, eu estou vendo coisas. Opa, olha os assuntos. Olha isso aqui, ó, no trabalho, na faculdade, na escola, o curso que você está fazendo lá. O lugar onde você trabalha. Tem gente que você vê que, meu Deus, a mente dela é suja, é imunda, é impura. Não, isso aqui está me afetando. Por que está te afetando? Porque você não guardou a palavra no fundo do seu coração. Quando os discípulos foram tentar expulsar o demônio da vida do jovem lunático, eles ficaram com tanta vergonha, né? Porque eles tentaram expulsar e não conseguiu expulsar, e passou aquela vergonha, e Jesus teve que chamar a atenção. Ó, geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? E aí ele, né, tem aquela conversa com o pai coloca de uma maneira bem incrédula a situação, jogando a responsabilidade no outro, e queria colocar em Jesus, né? Se o senhor pode fazer alguma coisa, a questão não é se eu posso, a questão é se você pode crer. Não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Resumindo, o menino foi liberto. Ele até, quando Jesus expulsou o mal da vida dele, ele caiu como morto, porque é isso que o diabo quer mostrar. Que tudo que você está fazendo em Deus não está adiantando, está ficando pior. Mas Jesus levanta ele volta à vida ali, ele volta ao normal. Aí quando terminou tudo aquilo, os discípulos chegou à parte, com vergonha, imagina a vergonha, meu Deus, nós estamos com Jesus, nós não demos conta de resolver esse problema, nós estamos aqui com o nosso mestre, e tinha que chegar ele para resolver isso aqui, e a gente não conseguiu expulsar. Engraçado que eles foram de 2 em 2, botou os capeta para correr, lá na missão de 2 em 2, mas nessa aqui não conseguiu. Aí eles falaram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse capeta? Por que a gente não conseguiu resolver esse problema? Aí ele fala: gente, vou explicar para vocês. Essa espécie de demônio, esse tipo de problema, você não resolve ele a não ser, vamos juntos, com jejum e oração. Mesmo eles estando com Jesus, o que ainda, então vamos colocar nos dias de hoje. Você está na igreja, não está? Sim? Eles estavam com Jesus, não estavam? Mas o que Jesus alegou, apresentou, apontou que faltava ainda na vida deles? Jejum e oração. Por que eu não estou conseguindo lidar com isso aqui? Porque a minha vida de comunhão com Deus, ela é fraca, ela é rasa, ela é curta. É tudo na correria, sabe aquela... Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que sair de casa, eu estou atrasado. Aí, quando você tem que lidar com os enfrentamentos do dia a dia, você não sabe lidar. Quando você tem que lidar com o seu casamento, não sabe lidar. Quando você tem que lidar na vida familiar, não sabe lidar. Por quê? Porque a palavra, como diz aqui, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Saúde.
Então o meu ser, o meu homem interior, como é que ele está agora? Doente ou saudável? Se eu estou guardando a palavra, como é que está o meu homem interior, meu ser? Está saudável. Eu estou vivendo uma vida escrava ou uma vida livre? Livre. Então, se alguém me criticar, isso me afeta. Se alguém ficar me acusando, falando bobagem a meu respeito, me afeta. Hoje a bispa falou uma coisa, nossa, aquilo que ela falou ali eu escrevi no meu sermão em letras garrafais. Quantos de nós nos prendemos, nos apegamos em bobagens, em besteiras? Quantos de nós? Brigamos. Quem que já não teve uma explosão, perder às vezes a paciência, por exemplo, num trânsito? Quem que já, muitas vezes, já não perdeu a paciência, às vezes por uma bobagem, às vezes por uma colocação, às vezes a outra pessoa não estava bem, e aí você não se colocou no lugar dela, não entendeu ela, e aí, não quero saber, não quero te ouvir. Que tipo de pessoa nós queremos ser? Pessoas equilibradas ou pessoas desequilibradas? Mas talvez entrou um padrão em nós, e ainda isso estava vindo assim à minha mente, na época quando eu era criança, de eu ver, o que eu via, o que eu presenciava? Brigas, explosões, às vezes briga de o tio brigar com meu avô, meu pai às vezes brigar com o irmão, com o próprio avô, com a própria mãe. Mentiras, desequilíbrios, nosso Deus. Ensinar a mentir. Às vezes de estar lá no trânsito, eu vou bater em você, você vai ver. Vem aqui, você me fechou, você quase bateu no meu carro. Por que você ficou me buzinando? E ela falou uma coisa que hoje é verdade. Às vezes a pessoa não parou para ver que ela aprendeu, talvez, a ir para trás. Que ela não pode aceitar desaforo. Que ela não pode ficar calada. Que é covardia. Se você apanhar lá fora, você vai apanhar aqui dentro de casa. E aí entrou uma crença, um padrão. Então é o seguinte... O certo é brigar. O certo é discutir. O certo é bater de frente. O certo é agir... Opa! Isso é bonito? É bonito? É o que eu quero para a minha vida? Eu estou expressando que... Não, eu não vou aceitar esse desaforo aqui. Isso é realmente ser forte na vida? Ou isso é ser fraco? Porque a força, a verdadeira força de uma pessoa não está no braço, está no emocional. Na capacidade dela frear. Opa! Não vou revidar. Eu coloquei isso aqui ainda. De algo que o Espírito Santo falou com ela, que está lá em Pedro. Deixa eu pegar aqui, ó. Em Pedro, aqui, ó. Eu não pedi para eles colocar na transmissão, no slide, mas é 1 Pedro 2, 23. Eu não peguei o versículo, eu só peguei essa parte aqui, ó. A Bíblia em 1 Pedro 2, 23 descreve que quando Jesus era insultado, diga comigo, ele não revidava com insultos, e quando sofria,
não fazia ameaças, mas confiava em Deus. Então, quando Jesus ele era insultado, ele revidava. Sabe aquela pessoa que ela tem uma resposta pronta na ponta da língua? Alguém falou A, op. Falou B, op. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Qualquer coisa você já tem a resposta. Não quero ficar por baixo. Não vou aqui aceitar desaforo. Não fala para mim o que você quer falar, não. E isso é o quê? É puro desequilíbrio. É puro desequilíbrio. Que tem a ver com a sua amargura. É aquela pessoa ainda ferida. Que ela não parou para lidar, para tratar, para resolver esse problema interno que ela tem. Quem está entendendo isso? Então, volta para mim o versículo, que eu não li o versículo só. Quando insultado não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Ele não fazia isso, não. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aqui na parte que eu peguei, mas confiava na justiça de Deus, na maneira de Deus trabalhar. Não, vou entregar essa situação, vou entregar essa pessoa nas mãos de Deus. Quem vai agir com ela não sou eu, é Deus. É o Senhor. Mas como que uma pessoa vai chegar nesse nível, ela vai chegar nesse ponto, na força do braço, tentando resolver, porque... Deixa eu pegar aqui, continuar aqui a leitura. Vamos lá. Vamos voltar aqui para eu não perder aqui a direção da palavra. Coloca para mim, filhos, Provérbios 4, 23. Diga comigo: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende... O quê? Acima do quê, gente? O versículo começa dizendo o quê? Acima do quê? Acima do quê? A Bíblia está dizendo acima de tudo. Qual é o seu tudo? É o de Deus ou é do que você aprendeu? Porque muita gente diz que Deus é o seu tudo, mas na prática a prioridade não é. Não, eu faço tudo o que for preciso para agradar a Deus, para honrar a Deus. O seu tudo é o tudo que a Bíblia está descrevendo aqui, é o de Deus? A verdade, eu gosto das coisas certas, eu gosto do preto no branco, eu gosto da verdade. A tua verdade é a mesma de Cristo? Está alinhada com a de Cristo? Então, quando a gente está mais preocupados, focados, é porque o meu jeito, porque eu penso assim, porque a minha verdade, porque eu gosto das coisas certas, porque, sabe, eu penso que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu tudo. Você tem que parar e fazer essa pergunta: o que eu estou apresentando, apontando em relação a mim, bate com o que está na palavra? Se não bate, você já tem a resposta do porquê que muita coisa não está funcionando. Acima de tudo, tudo é tudo. Tudo é acima do seu casamento, acima das suas vontades, acima dos seus prazeres. Bispo, mas você não entende, eu gosto muito, sabe, eu gosto muito disso aqui, bispo.
Ele está falando acima de tudo. Bispo, mas você não está entendendo. Para mim isso aqui é muito difícil. Acima de tudo. Acima de tudo. Guarde o seu coração. Por que que as pessoas estão azedas? Por que que as pessoas vivem ofendidas? Por que que as pessoas estão sem energia? Eu não sei, de repente eu comecei a perceber que eu estou com uma falta de energia. Eu acho que eu vou fazer um exame. Eu acho que eu vou procurar uma nutricionista. Não, sabe onde está o teu problema? Aqui, ó. Você não para de pensar o que você pensa. Por que que o mundo está nessa crise de ansiedade? Muitos, até adolescentes. Gente, criança de 10 anos, de 12 anos, com crise diagnosticada. Está com crise de ansiedade. Sabe por quê? Porque isso foi passado ou pelo pai ou pela mãe, ou com quem ela está vivendo. Porque é um excesso de preocupação. É um excesso, ela não para de pensar. É um excesso de preocupação com amanhã. Como é que vai ser meu amanhã? Como é que vai ser minha vida? E ela não consegue descansar. Opa, peraí. Deixa eu saber o que Deus Ele quer de mim. O que Ele quer de mim? Acima de tudo, guarda teu coração. Porque o que tiver no teu coração, basta uma pequena pressão, vai sair o quê? O que está dentro de mim. A boca fala o que o coração está. Uma pessoa dentro de casa, ela fala... Eu atendi um casal, que a mulher ouvia o marido, a mulher ouvia a mãe falar para ela assim, ó, não me enche o saco. O que você precisa é de homem. Vai arrumar um homem e não me perturba. Mas como tem expressões que eu não posso usar aqui, então eu tenho que usar... Você está me entendendo ou não? Eu tenho que usar essa expressão. Você precisa de... Vai arrumar um homem... Aquilo desde menina entrou com tanta violência, com tanta força... que hoje, essa expressão, ela é tão normal para ela, que para com quem ela está casada, com a família, aquilo, meu Deus, eu casei com alguém que fala tanta palavrão, meu Deus, não está nem aí na frente de quem está falando, com quem está falando, como está falando. Por quê? Diga comigo, porque aquilo estava guardado. E tudo que entra, mais cedo ou mais tarde, vai sair. Vai ou não vai? Tudo que entra. Quem que já viveu uma experiência com alguém ou com você mesmo, de acabar falando uma coisa na hora errada, no momento errado, para a pessoa que não podia ouvir aquilo? Ela não podia. Não, mas não era... Eu falei isso para você, mas não era para falar para ela. Por quê? Porque aquele estava lá dentro. Porque a pessoa, não, mas eu só conversei comigo, eu só conversei aqui sozinho. É um diálogo interno, diálogo com alguém meu de confiança. Mas você não está percebendo. Que você achou que tinha controle. Eu falei isso domingo passado. Diga comigo, a carne não tem controle. Tem gente que acha que tem controle. Não, eu já... você não fala aí. Não, acha que eu vou falar uma coisa dessa? Aí de repente, soltou. Meu Deus. Você viu que você perdeu o controle, você não garantiu para mim que não ia fazer aquilo. Mas eu não consegui, eu não segurei. Não deu para evitar, eu fui pego de surpresa. Tem porquê, tem uma resposta. Entrou. Agora aquilo virou a identidade dela. Aquilo virou um padrão. Virou um padrão.
O que era padrão na casa do teu pai? O que era padrão na casa da tua mãe? Brigas? Desentendimentos? Assistir filmes pornográficos? Mentir? Agressão verbal, física? O que era comum? O que era normal? Ir para o bar e voltar tarde da noite? O que era normal? O que era comum? Ir para balada? Falar da vida dos outros? Fofocar? O que era normal? O que era comum? Que hoje você olha, a bispa estava falando isso hoje. Quantos filhos condenaram a atitude dos seus pais? Não porque meu pai me criou mal, porque olha o que o meu pai fez comigo, ele estragou com a minha vida, sabe, ele prejudicou minha vida, porque meu pai me abandonou, porque meu pai não pagou pensão, porque meu pai não me criou, porque meu pai fez isso, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo. Aí agora, lá atrás ela falou assim também, é o seguinte, quando eu tiver filho eu vou fazer diferente. Cresceu, casou, agora tem filho. E como que está criando os filhos? Do jeito que sempre condenou. Por que ela está fazendo igual o papai, está fazendo igual a mamãe? Porque tudo que ela falou, diga comigo, foi de acordo com a sua carne. Não, na carne, decisão na carne, promessa na carne. Nunca vou repetir a história do meu pai, nunca vou repetir a história da minha mãe, vou fazer totalmente diferente. Aí, de repente, a hora que ela cai em si, meu Deus, eu estou imitando a minha mãe, eu estou imitando meu... Nossa, eu estou fazendo é pior. Eu fiz pior. Quantas vezes eu já atendi pessoas, eu virei e falei assim, quem é melhor? Teu pai, tua mãe ou você? Por quê, bispo? Porque o que você está fazendo pior do que você, que já conhece a história do teu pai e da tua mãe. Eles não tinham talvez tanta consciência, só que você tem a consciência da história deles. Por que você não fez diferente deles? Porque tudo que foi feito, foi decidido, foi feito na... E a carne tem controle? A carne não tem controle. A bispa hoje usou uma expressão, o que acrescenta, o que agrega, a gente tem que pegar. Tudo. Diga comigo, eu não posso repetir as escolhas erradas de Saul. Quem conhece a história de Saul? Quem não conhece a história de Saul deveria buscar conhecer. Qual que era uma das maiores preocupações que o Saul tinha? Diga comigo, com a imagem. Como que o Saul, ele agia no dia a dia? Ele era covarde. Ele muitas vezes, ele estava mais preocupado com o que ele tinha, ele estava mais preocupado com a posição, com o status, com o título, e ele esquecia que tudo que ele estava fazendo acabava desagradando a Deus. Você se preocupa mais com o quê? Com o que agrada a Deus ou com o que te agrada? Na hora do vamos ver, de botar na balança, o que pesa mais? O que agrada a sua vida, agrada a sua vontade ou agrada a Deus? O que sai na frente? O ponto de vista de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, ou o que você quer, a vontade própria. Porque aqui ainda, nessa própria passagem, a Bíblia diz aqui no 24, afaste da sua boca as palavras perversas. O que eu ando falando? Se eu colocar num prato que eu ando falando, dá para comer? Alimenta, sustenta.
Agora vamos falar de forma espiritual. Cura, liberta, fortalece, renova. O que eu converso? Hoje, por exemplo, domingo, você não veio no culto das 9, das 15, você está aqui às 18. Então, provavelmente você deve ter tido um momento em família, ou saiu do trabalho, veio para a igreja. Tudo bem, independente, você está aqui na igreja agora. O que nesse domingo, vamos pegar esse domingo, o que você andou conversando esse domingo? Ontem, sábado, o que você andou conversando com você, com a sua família, ou com alguém com quem você se encontrou? Se a gente pegar aí esse mês de junho agora, se a gente colocar numa balança, tudo que foi falado, conversado, discutido, tudo. Que conclusão você chega? Afaste da sua boca as palavras perversas. Se é perverso, é mal. Se é mal, não ajuda, não acrescenta. Falar dos outros é uma atitude perversa? Sim ou não? E eu tenho essa atitude? Ou eu evito? Opa, não vamos falar dos outros. Não conversamos sobre esse assunto. Não, mas bispo, é o parente lá. Eu não quero saber. Eu pergunte à minha esposa qualquer coisa que... Opa, é um cuidado que eu luto para ter diária. Opa, não quero conversar sobre isso. Ah, mas o filho... Não. Eu me lembro, o bispo Diego está aqui no culto hoje, isso é um privilégio, né, bispo Diego? Então, aproveitar que o senhor está aqui. Eu me lembro de uma vez, eu tive que ir na Celso Garcia chamar o bispo Diego e a pastora Ana Paula, eu não sei se ele vai lembrar disso. Uma vez eu tive que pedir perdão para ele e para a esposa dele. Lá na Celso Garcia. Se não me falha a memória, há uns bons anos atrás. Porque naquela época, o Espírito Santo, ele me cobrou, ele me confrontou, ele falou, ó, você falou o que não devia ter falado dessas pessoas, dessa família. Eu não lembro agora o detalhe, se foi da filha, eu não lembro agora. Eu sei que eu falei alguma coisa e o Senhor me cobrou, tive uma atitude errada, eu cheguei, pedi perdão, não me lembro se eu cheguei a dar um presente, e ainda eu falei, ó, me coloca à disposição, o que eu puder ajudar, eu quero ajudar. Por que o Senhor, ele me cobrou e me levou a ter essa atitude numa condição onde, mas o Senhor já está atuando na obra, já estava apoiando, ajudando, uma liderança. Por que o Senhor? Porque o que eu tinha feito diante de Deus, o Senhor ficou irado comigo. Opa, você não vai. E naquele dia, eu sei que eu lembro que foram 5 pessoas que aconteceu isso. E o Senhor me cobrou seriamente, mas eu aprendi uma lição que eu nunca mais... Você sabe o que é nunca mais? Porque tem gente que tem coragem de falar da vida do filho dos outros. Tem gente que tem coragem de falar dos parentes. Tem gente que tem coragem de falar de liderança. Tem gente que tem coragem de falar, não gostou, não concordou. Lá está a opiniãozinha dele, lá está a colocaçãozinha dele. Lá está aquele assuntinho ácido, aquele comentário ácido, malicioso. Eu falei, aqui, eu não aceito mais passar por isso. Porque eu não tinha entendimento. E por que eu não tinha entendimento? Porque naquela época eu aprendi uma coisa, diga comigo, Deus leva a sério intenções e motivações do coração. Então, cumprimentava eles, bom dia, boa tarde, tá. Aqui fora, até tratava bem, Aparentemente tinha uma boa atitude externamente, tinha uma
boa atitude. Mas e o interno? Como é que estava aqui dentro? Que só eu e Deus sabia. Não estava correto. Não estava certo. Sabe aquele que chega em você e fala assim: ei, você é um homem de Deus, você é ungido, não sei o que, não sei o que, mas dentro dela, exploda, morra, não gosto de você. Fiz isso por respeito, por consideração. Quem está entendendo isso? E aí? Tudo que entra vai sair. Afaste da sua boca as palavras perversas. Talvez você aprendeu a falar o que fala, não é porque você nasceu com isso, porque talvez lá naquela atmosfera, naquele ambiente, naquele lugar, naquele ninho de onde você foi criado, você talvez conviveu com isso, viu isso, ouviu isso, aprendeu isso. E talvez você não se livrou disso, não combateu isso. Fique longe dos seus lábios o quê? A maldade. Mas como que eu vou ficar longe de uma coisa que eu não parei para lidar? Bispo, olha, eu faço uma força para não falar dos outros, mas a hora que eu vejo, nossa, eu falo. Não é colocar força para não falar, é lidar com o que está no teu coração. Você tem um problema de amargura, você é uma pessoa amarga. Coloca para mim o próximo versículo, filhos. Para onde a gente tem que olhar? Você olha sempre para frente? Ou seus assuntos ainda te leva ou leva a tua família a olhar para trás? Quando você tem que resolver algo, às vezes até discutir algo lá na tua casa, é sempre o hoje, o presente, o para frente, ou porque na década de 1900 e bolinha, você acha que eu esqueci o que você fez? Mas você já não tinha me perdoado, criatura? Eu perdoei, mas eu não esqueci. Você fala, meu Deus, como é que a pessoa está se enganando? Olhe para frente. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo aonde? No que está adiante? Mas uma pessoa que ela está cheia de amargura, o que está diante dos olhos dela, da visão, da sua cosmovisão, o que está diante dela? O presente, a promessa de Deus, a palavra de Deus ou o passado dela? Está aí. Ainda hoje pela manhã ainda a bispo usou uma expressão a respeito do foco. Diga comigo, o foco é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. Então eu preciso colocar foco no quê? Em problema? Em dificuldade? Ou eu preciso colocar foco na coisa certa? E começa por onde? Aonde eu tenho que colocar o foco? Deus pensa grande ou pequeno? E se eu quero pensar grande, eu preciso adotar na minha vida, trazer para a minha vida os pensamentos de quem? Então, foco é igual ao músculo. Então, por que muitos estão se sentindo fracos? Sem energia, sem força? Para muita coisa. Porque o foco está no lugar errado, está naquilo que está matando a sua energia. Está matando a sua força. E aí, agora eu vou só ler, e para a gente finalizar, que o tempo não permite.
Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Aí, eu até anotei isso aqui. Cadê aqui? Diga comigo: malícia, habilidade para enganar, despistar, astúcia. Diga comigo: aptidão ou inclinação para fazer o mal, má índole. Isso, malignidade e maldade. Então, vou ler alguns versículos. Jó 15:35 na Almeida. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade. E o seu ventre prepara enganos. Salmo 28:4. Retribuiu-lhe segundo as suas obras. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Quer dizer que essa pessoa vai ser recompensada? De acordo com a malícia dos seus esforços? Sim? E o que ela tem para receber? Coisa boa? Não. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Salmo 34:21. Diga comigo: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Muito forte isso aqui. Salmo 94:23. Fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Você está vendo? Ainda a Bíblia falou muito sobre isso no programa, sobre a injustiça, né? Que a pessoa injusta, ela não vai ficar impune. Salmo 36, as palavras da sua boca são malícia e engano. Né? Na frente ela fala uma coisa, mas no coração, internamente, você vê que não é verdade. Né? Ah, eu amo você, meu amor, quero manter o casamento, sim. Mentira, lá dentro. Se você morresse, para mim ia ser uma vitória. Você sabe que eu já peguei casos assim de gente falar para mim: bispo, é pecado orar para o marido morrer? Já peguei. Porque se pudesse, bispo. Aí eu vou falar, nem vou entrar nisso mais. Mas você já entendeu. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Gente, isso aqui não te ensinar. Se a pessoa tinha um certo juízo, um certo entendimento, visão, discernimento, perdeu. Porque as palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o quê? Ela até tinha capacidade, sabedoria, entendimento, ela tinha, mas ela deixou a malícia, a maldade, o engano entrar, ficou cega. Ficou cega. Mas peraí, bispo, era uma pessoa, nossa, mas uma pessoa tão querida, uma pessoa, meu querido, se Lúcifer no céu, ele foi vencido pela vontade própria. Ele foi vencido pelo quê? Quem que venceu Lúcifer? Quem que levou Lúcifer a virar o diabo? Diga comigo: a vontade própria. Ele teve uma vontade
E ele cedeu para aquela vontade. E quando ele precisava se arrepender dela, diga comigo, o orgulho não deixou. O orgulho não deixou. Porque aonde há vontade própria, há orgulho. Aonde há vontade própria, há orgulho. Toda pessoa que ela busca fazer a sua vontade do que a de Deus, o que está lá juntinho com ela? O orgulho, que não vai deixar ela ouvir, não vai deixar ela admitir. Você está falando com ela, é como se você estivesse falando com a parede. Ela não te ouve. Muda isso, para com isso, você está me perseguindo, sempre eu sou o problema, você só vê defeito em mim. Já deixa, vai, pelo amor de Deus, entrega na mão de Jesus. Deixa Deus tratar com essa criatura. Porque você vê que não ouve mais. Ela quis fazer o modo dela, do jeito dela. Não, mas... E aqueles que viram e falam assim, não, mas eu falei com Deus e Deus falou comigo, tá? Por que não deu certo? Deus é Deus de confusão? Deus é Deus de confusão? Como é que você fala? Como é que você bota o nome de Deus, coloca Deus numa coisa que não é Deus? Aonde tem Deus tem bênção, onde tem Deus tem fluidez. Mas ela aprendeu. Em algum lugar, mas aqui não foi. Em algum lugar ela aprendeu. Porque aqui não vai ensinar ela a viver dessa maneira. Ela vai criar um Deus parecido com ela. Parecido com o quê? Diga comigo, com a sua vontade própria. Ela quer tanto, 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 tanto aquilo. Que aí ela fala, não, porque eu quero, e eu creio que Deus vai me responder, porque Ele não cumpre os desejos do nosso coração, no pecado, na malícia, com a intenção, motivação errada, agindo ao seu modo, ao seu jeito. Maquina o mal na sua cama, aonde maquina o mal? Cadê? Salmo 36, 4, maquina o mal aonde? Você acha que vai passar, né? A pessoa está na cama dela. A pessoa está lá no quarto, entre quatro paredes. É só ela e a cama dela. É ela e o travesseiro dela. E ela está lá pensando que não deve. Remoendo. Né? Eu estava ouvindo a bispa falar, acho que no programa essa semana, dela fazer um atendimento e a pessoa falar que ela estava muito mal e a vida dela. Ela chegou no atendimento, fez uma pergunta sobre a pessoa. Deixa eu te perguntar, você anda remoendo coisas? Eu ando. Ah, então está explicado. Você anda remoendo o que não tem que remoer? Está explicado porque você está mal? Você fica remoendo o passado, os erros que cometeu, o que fez, o que não fez. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom. Diga comigo, não aborrece quem? Se ela vive maquinando o mal, ela vai conseguir aborrecer o diabo? Nós temos que aborrecer o diabo? O diabo tem ficado revoltado com as suas decisões em Deus? Tem ficado furioso? Você tem aborrecido o mal ou não? Porque quando a gente sabe que a gente está mexendo com o mundo espiritual, a gente percebe uma guerra, a gente percebe um ataque, a gente percebe uma pressão, uma opressão. A gente percebe uma resistência não querendo permitir. Mas quando a pessoa ela não aborrece o mal, você vai perceber que aparentemente está tudo bem, mas não está. Ela sabe que não está. Gente, eu não tenho mais tempo. Mas a palavra é acima de tudo. Você pode ficar em pé, por gentileza? Coloca a mão no coração. Fecha seus olhos. Acima de tudo. Acima de tudo. Quantas pessoas fizeram tantas escolhas ruins? Quantas pessoas tiveram
um final de vida. Um final de vida ruim. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe. Quantos que podiam ter evitado isso? Não ter terminado assim? Talvez você olha para a vida do seu pai, você vê que seu pai talvez perdeu muitas oportunidades. Talvez você olha para a vida da sua mãe e você fala, puxa, a mamãe podia ter feito diferente. Não precisava ter seguido esse caminho. Aí eu pergunto para você, você vai terminar a sua vida igual o seu pai, igual a sua mãe? Igual talvez pessoas da sua família, parentes, pessoas que talvez você até conhece? Ou será que você vai pegar essa palavra que o Senhor nos deu hoje, parar e falar, não, peraí, é verdade, eu não preciso seguir na mesma direção. É uma questão de decisão. Diga comigo, sou eu que tomo as decisões pela minha vida. Diga, quando eu tomo as decisões, diga, estão tomadas. Diga, ninguém vai poder alterar as decisões que eu tomei em Deus. Você tomou uma decisão em Deus? Você decidiu que você vai agradar a Deus? Então você não vai deixar o diabo te impedir. Você não vai deixar o diabo te levar a retroceder. Você não vai deixar o medo, você não vai deixar a insegurança. Você não vai deixar talvez coisas que aconteceram no passado te assombrar, te perturbar. Não, eu vou ter um fim diferente. Eu vou ter uma vida diferente. Você olha para aquela passagem daqueles dois homens pregados na cruz do Calvário do lado de Jesus. E você vê ali o que está acontecendo nos dias de hoje. Sabe a pessoa que está nas últimas? Eu já peguei, esses dias mesmo, vieram pessoas até mim dizendo, bispo, meu familiar vai morrer. E eu queria que o senhor fosse lá visitar ele no hospital. Eu virei e falei, olha, se ele quiser que eu vá lá, que eu faça essa visita para ele, que eu ore com ele, que eu leve ele a aceitar Jesus nessa última hora, vou com todo prazer. A pessoa foi consultar o familiar disse, eu não quero. Eu não quero. Mas quantos casos nós já pegamos de pessoas que não podia, como aqueles dois homens pregados na cruz, não podia mexer os dedos, não podia sair daquela maca, daquela cama, não podia sair do hospital, não podia sair da UTI, não podia sair. E mesmo naquele quadro terminal, de lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, orar com ele, ele aceitar. E mesmo que tenha cometido tantos erros na vida, ainda na última hora ser salvo. Conduzir sua vida. Como que vai ser? Porque essa palavra ela não veio por acaso. Essa palavra veio no mês de junho, no meio do ano.
E vou dizer para você, que nós já aprendemos aqui com mensagens dizendo para nós, o desafio está no meio. Vou dizer para você, tem muita gente que se agora não parar para entender uma palavra dessa, não parar para entender que o problema da sua vida está no coração, é um problema interno, é uma raiz que talvez entrou de amargura. Hebreus 12:15, na NVT. Só me ouça. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote, diga comigo, não brote, nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. E aí o exemplo que o Senhor nos dá aqui nessa passagem, dessa raiz venenosa de amargura, que não afeta só quem está com esse sentimento no coração. Se ela está casada com um amargurado, o amargurado vai acabar afetando a vida dela, vai acabar afetando a vida dele. A Bíblia diz, vai causar, que cause perturbação, contaminando muitos. Pode estragar o casamento, pode estragar o relacionamento, pode estragar a vida com os filhos, pode estragar muita coisa boa, pode. Por quê? Porque ela não se agarrou na palavra, ela não se agarrou à verdade, e ela está acreditando mais no que ela está sentindo do que na palavra que está falando com ela. Então, para nós finalizarmos e orarmos, eu quero que você fale com Deus agora. Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero mais esses sentimentos me dominando. Eu não quero mais acreditar e ficar com essas mentiras na minha vida. Chega. Chega, Senhor, olha, de verdade, eu não quero ser essa pessoa desequilibrada. Eu não quero mais ser, Senhor, eu tenho um problema com a mentira. Senhor, eu tenho problema com a mentira. Muitas vezes eu cedo, Senhor, para o engano. Eu cedo para o engano do coração. Eu cedo para o engano dos sentimentos. Eu não quero mais isso para a minha vida. Muitas vezes eu falo coisas que eu não deveria falar. Muitas vezes eu fico remoendo coisas que eu não devia mais remoer. Muitas vezes eu estou alimentando coisas na minha vida, uma condenação, uma culpa. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa que eu estou sendo. Eu me sinto uma pessoa fraca. Eu me sinto uma pessoa insegura. Meu pai, todo dia eu olho para mim. Às vezes eu não gosto de olhar no espelho. Eu não gosto, Senhor. As pessoas às vezes falam para mim que eu tenho que mudar, e eu não consigo ver o que eu tenho que mudar. Ou aquilo que eu vejo eu não tenho força para mudar. Você tem que se quebrantar agora. Você tem que pedir ajuda do Senhor agora. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não quero ser igual. Eu não quero ser essa mesma pessoa. Eu não quero mais, Senhor, continuar sendo essa pessoa, meu Pai, miserável, pequena, que briga pelas mesmas coisas, que discute pelas mesmas coisas, que perde tempo, que perde a paz, que perde a alegria. Eu não quero mais essa vida amarrada, essa vida derrotada, essa vida cheia de vergonhas. Chega, Senhor. Eu quero uma mudança na minha vida hoje. Eu quero uma mudança na minha vida hoje. Eu quero uma mudança no meu comportamento hoje.
Eu quero uma mudança, meu Pai, no meu modo de viver, no meu modo de pensar. E essa mudança, ela acontece quando eu decido me arrepender de tudo que eu fiz, da maneira que eu estou vivendo, o meu estilo de vida, do meu modo de pensar, de falar. Eu não tenho guardado o meu coração como eu deveria. Eu não tenho guardado a minha mente como eu deveria. Muitas vezes está saindo da minha boca, está saindo de mim aquilo que não deveria sair. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que você, com a mão no coração, fala para Deus: eu não quero, e eu não vou ser mais essa pessoa. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer isso? Eu não vou ser mais essa pessoa. Que pessoa? Dá os nomes, fala, dá o detalhe. Eu não vou ser mais essa pessoa. Eu não vou ser. Você não quer mais ser o que? Desequilibrada? Insegura? Fala. Eu não quero mais. Essa pessoa que não sabe lidar. Essa pessoa que não tem paciência. Essa pessoa que não tem controle emocional. Que acaba xingando, que acaba falando bobagem. Que culpa os outros pelo que acontece na sua vida. Fala para Deus: eu não quero mais. Eu vou assumir responsabilidade pelo que me acontece. Eu não vou mais, Senhor, colocar que o problema da minha vida é meu marido, é minha esposa, que o problema da minha vida é o meu pai, que eu não tive, é a mãe, que não me ajudou, que não me criou direito. Não. Agora eu tenho Cristo, agora eu tenho a palavra. E eu posso tomar uma decisão aqui nessa noite. Eu não vou ser essa pessoa. Fala para o Espírito Santo: coloca a luz às minhas trevas, Senhor. Coloca a luz às minhas trevas. Força, igreja. Força, igreja. Igreja, coloca força. Coloca força, igreja. Coloca força nessa oração que você está fazendo com Deus agora. Você não precisa gritar, você não precisa berrar agora, mas você tem que reconhecer. Talvez aí dentro de você. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu faço isso porque eu percebo que alguns estão com dificuldades. Desde quando eu estou no ministério, eu sempre aprendi que dentro do nosso homem interior é que está o nosso problema. Dentro do nosso coração. Então, talvez entrou coisas aí, papai, mamãe, quem te criou, falou coisas, entraram coisas. Você não tem jeito, você não vai mudar. Isso é complicado demais, isso é difícil demais. Igual esses dias eu ouvi: você não é meu pai, você não é minha mãe. Nunca mais me procura. Eu não gosto de você. E tantas coisas que você percebe uma insegurança. Às vezes você espera ter uma atitude em situações, aí você fala: nossa, bispo, eu queria ter uma atitude, mas eu não consigo. E tem coisas que não era para eu ser tão explosivo, tão desequilibrado, e eu acabo sendo. Ou seja, você não consegue chegar num ponto de equilíbrio. Por quê? Diga comigo: porque há uma amargura dentro dessa pessoa. Se há uma amargura em você, qualquer coisa que fala te ofende, te chateia, te desanima. Quantos que pararam de vir na igreja por conta de algum problema, por conta de alguma situação? Quantos que se fecharam com quem não devia ter se fechado? Porque teve alguma coisa que aconteceu ali e você não buscou ajuda em Deus para entender por que você não soube lidar com aquilo. E talvez está com uma barreira gigantesca aí com pai, com mãe, às vezes com algum irmão, alguma pessoa, e a vida parou. Sabe, às vezes a gente vai lidando com gente, vai atendendo pessoas. É gente que vai tirando da vida espiritual, é gente que vai tirando de Deus. É gente que vai se fechando com aquilo que Deus deu a ela, a família dela. É gente que está casado com a mesma pessoa, com a pessoa e no lidar ali, está todo dia remoendo. Bispo, o que é isso? E eu poderia dar muito mais exemplos. O que é isso?
é uma amargura. É um problema interno, é uma criança ferida que não foi curada. Então o que eu tenho que tomar decisão aqui hoje? Diga comigo, eu não quero mais essa amargura. O espírito da amargura, ele causa perturbação. O que a amargura ela vai fazendo com a pessoa? Levando ela a remoer, a pensar o que não deve, a imagem, lá, não gostam de mim, não me deram bom dia, não se importaram comigo. Lá, ó, não me ligaram. Olha, e a pessoa sabe, lá, tá pregando para mim, é sermão encomendado, tá falando de mim, tá pensando em mim. E tá pensando nada, ela não é a última bolacha do pacote. Mas ela é tanta coisa, não dá tempo para eu falar tudo. Mas você percebe que há uma tristeza na alma, há uma insegurança, alguma coisa que está aí. O que você tem que fazer? Diga comigo, a partir de hoje, eu não aceito mais essa amargura dentro de mim. Aí é o exemplo que a bispa deu hoje de manhã. Faz junto comigo aqui, ó. Coloca a mão aqui, ó. Aqui, ó. Fala, a partir de hoje, eu vou arrancar. Faz isso aqui, eu vou arrancar. Fala, eu vou arrancar. Você vai arrancar essa amargura, essa mágoa, esse ressentimento, essa tristeza. Eu não sei o que é. Fecha os olhos agora e arranca, fala, eu vou tirar hoje. Você sabe o que é. Você sabe o que é. Vamos, arranca. É como se eu estivesse arrancando uma erva daninha, arrancando um mato, eu vou tirar hoje da minha vida. Fala o nome. Como um ato profético, faz isso agora. Eu estou tirando agora. Eu não quero mais isso. Isso tira a minha paz. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não vou viver mais assim. Eu não vou pensar mais assim. Eu acabo pensando mal do meu marido, mal da minha esposa, mal dos meus filhos, mal dos meus pais. Eu acabo me fechando com quem eu não tenho que me fechar. Eu me condeno por coisas, eu me culpo por coisas, eu me acuso, eu deixo o diabo me acusar, eu deixo pessoas me diminuir. Eu acabo tomando decisões pela opinião dos outros. Eu não quero mais ser essa pessoa covarde, fraca, sensível, insegura. Eu não quero mais ser essa pessoa. E se você não percebe nada, bispo, eu não percebo nada, então põe a mão na mente e fala: Senhor, coloca a luz nas minhas trevas. Coloca a luz nas minhas trevas. Senhor, coloca a luz nas minhas trevas. Me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Mas eu ordeno agora em nome de Jesus, toda amargura, todo espírito da rejeição, todo espírito do abandono, todo sentimento miserável, toda tristeza na alma, toda angústia, toda depressão, todo medo, toda incredulidade, toda dúvida, todo engano, eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Com os olhos fechados, coloca a mão no seu peito e diga: a partir de hoje, eu serei uma nova criatura. Diga: a partir de hoje, eu vou levar a sério as direções que o Senhor tem me dado. Diga: eu vou obedecer as ordens simples. Diga: porque eu decido que a partir de hoje, eu serei uma pessoa sábia, inteligente, cheia de discernimento, de visão, de força, de coragem, de ousadia, de determinação. Diga: persistente e insistente. Diga: eu serei uma pessoa que vai acrescentar na vida de outras pessoas. Diga: eu terei ideias. Diga comigo: ideias poderosas. Diga: a partir de hoje, a minha conduta vai inspirar. Diga comigo: pessoas vão aprender comigo
Você pode bater a mão no seu peito e dizer: você vai ter muito para ensinar. Fala teu nome, Pedroso, você vai ter muito para ensinar. Você vai ter muito para ajudar. Você vai ter muito para acrescentar. Você vai ter muito para ajudar, para apoiar. Quem cruzar o seu caminho, essa vida será mudada, transformada, liberta, curada, porque Cristo habita na sua vida, em nome de Jesus. A minha família vai gostar de mim. Fala comigo, a minha família vai gostar de mim, vai gostar da minha presença, vai sentir saudade da minha presença. Você pode dizer de novo? A minha família vai gostar de mim. Ela vai sentir falta de mim, sentir falta da minha presença. Diga comigo, eu declaro que a partir de hoje eu vou fazer a diferença. Eu serei uma inspiração. Diga, eu serei uma influência no reino de Deus. Diga, em nome de Jesus. Diga, tudo que não existe na minha vida, com esta declaração, vai passar a existir. Porque eu estou trazendo à existência o que não existe. E a partir de hoje, eu não admito mais, eu não aceito mais retroceder. Diga, eu não vou voltar mais a ser aquela pessoa que eu estava sendo. Diga, está saindo daqui hoje uma nova pessoa que vai brilhar, que vai iluminar, que vai salgar. Diga, que vai inspirar, que vai fazer a diferença, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, eu creio nessas declarações, eu tomo posse dessas orações, e eu creio que ela entendeu. Porque talvez, Pai, ela estava tão acostumada a viver de um jeito, que até para fazer essas declarações é uma surpresa para alguns. Eu vou ser assim? Sim, você vai ser assim. As pessoas vão sentir saudade de mim? As pessoas vão. Elas vão se inspirar, elas vão aprender comigo. Elas vão aprender. Porque você está cheio de Deus. Porque você está cheio da palavra. Porque você é uma obra-prima do Senhor. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Porque você tem a identidade de Cristo. E você nasceu nesse tempo, nesta era, para fazer o que os seus pais não fizeram. Tudo que você não fez, você vai passar a fazer. E os seus descendentes serão melhores do que você. Eles vão fazer também a diferença. Eu abençoo a tua vida. E eu creio que a partir desta noite, a partir desta reunião, a partir desta palavra, você vai passar a ter mais fome, mais sede da palavra. Você vai guardar a palavra no teu coração. E você vai notar uma diferença. Você não precisa mais de medicamento. Você não precisa mais daquilo que o psiquiatra, o psicólogo falava. Você vai perceber um aumento de energia, um aumento de força, mais ideias, mais visão, mais sabedoria, porque você decidiu se aproximar mais do Criador. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que essa pessoa vai testemunhar não só mudanças que aconteceram, meu Deus, internamente, porque elas estão acontecendo agora, a partir de agora, a partir dessa noite. Mas ela também vai dizer: Senhor, quando eu mudei dentro, eu comecei a ver mudanças fora. Quando eu mudei dentro, no meu homem interno, no meu homem interior, no meu coração, eu comecei a ver resultados diferentes na minha vida. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo e te agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração.
e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.